Bem-vindos a mais um Hotel Lobby Talks, esse podcast e videocast que está virando uma febre, pelo menos a gente acha que está, sim, né? Sim. Acreditamos que sim. Uber, tudo certo? Tudo certinho. Como é que tá aí? Tranquilo? Tamo aí, filme forte, né? Essas doideiras de hotelaria, mundo, turismo e afins. É, pois é. E você vê que minha voz continua ainda um pouco embargada, porque esse negócio de voltar a cantar ópera tá me fazendo isso, entendeu? Então, um barítono, né? Um barítono legítimo. Mas dá um creme, assim, um creme de la creme. Creme de la creme, é isso aí. Mas hoje estamos aqui com uma convidada ilustre, porque ela é conhecidíssima de toda a hotelaria, da grande hotelaria nacional, né? Então, bem-vinda, Lucila Quintino. Oh, muito obrigada. Demorou, mas chegou a hora. Demorou mesmo, eu tava esperando ali, ó. Que bom, bem-vinda. Obrigada, Peter. Legal, bom Obrigada, ter você aqui, pessoal. uma pessoa que tem que é um dos tripés aí da hotelaria hoje, né? Sim. Então, poxa, bom saber disso, Peter. Você é uma empresária, você criou já há mais de 20 anos o Hotel Consult, tá sempre, né? Tá sempre fazendo, tá sempre se mostrando, se colocando, então é você que aparece mais no mercado. Que legal, fico né? feliz. Então, e a gente dizem nunca que escutou. quem não é visto não é falado, né, Peter? Pois é. Então. Vai ser falado. E a gente também nunca escutou falar mal de você. Então, mas isso é uma coisa boa, hein? Eu prezo muito por isso, viu, Peter? Com certeza. Eu confesso pra você que eu prezo muito por isso. Nossa Legal. Senhora. Isso é importante. Não que a gente queira fazer algo tudo muito perfeito, não é sobre isso, mas é sobre, acho que, fazer o bem, né? E querer o bem dos outros e trabalhar com ética, com responsabilidade. Acho que é por aí. Não tem ninguém melhor que ninguém. Eu cada vez mais concluo isso na nossa profissão, sabe? E eu acho que tem lugar para todo mundo também. Então a gente faz o nosso bem feito, as coisas vêm, cada um vai ocupar seu lugarzinho, Exatamente. né? Eu acredito muito nisso. É isso aí. E antes de fazer a primeira pergunta para ela, vamos falar dos nossos patrocinadores. Primeiro da R1, que está com a gente desde o episódio primeiro até agora. Muito obrigado a toda a força de vocês, todo o apoio aos nossos conteúdos, a toda a equipe que está aqui trabalhando com a gente. Tamo juntão. E o nosso segundo patrocinador, que já vamos entregar aqui um mimo da Realgens para você. Que legal. Obrigada, pessoal. Obrigada, Realgens. Exatamente. Muito bacana. Que veio com a gente aí nessa temporada, que fique bastante tempo aí conosco também. É isso aí. E vamos lá. Mas eu acho que talvez não é todo mundo que saiba, Lu, que você, antes de ter a Hotel Consult, você era hoteleira. Né? É verdade, você né? trabalhou na hotelaria. Tem razão. A maioria das pessoas acha que eu sou psicóloga. E depois eu vou contar uma novidade também aqui relacionada a isso. Opa, que legal. Então, eu sou uma hoteleira formada e o RH caiu no meu colo. Eu era trainee na Subway. Mas vamos parar um pouquinho. Então tá bom. E vamos lá para trás, saber da Lucila pequenininha. Se a infância dela, a adolescência... Porque aqui a gente faz um trabalho para falar assim, como é que essa pessoa chegou na hotelaria, entendeu? Como ela chegou? Às vezes tem gente que tem desde a infância alguma coisa, tem gente que nasceu na hotelaria, né? É verdade, já ouvi vários casos como assim foi, também. Como é que você foi parar na hotelaria e como foi a tua infância? Nada foi muito planejado, né, ao longo assim da minha vida, sabe? Eu tive uma infância... com acontecimentos habituais, assim, relacionados à escola, etc. Eu nunca fui uma aluna exemplar. Então, quando chegou na época do vestibular, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu acho que quando a gente é meio adolescente, tudo pode acontecer, depois muda, né? Eu não sabia o que eu ia fazer. Para mim, foi um unidunité ali na inscrição. O que será que... Eu sei que eu tinha que fazer vestibular, eu tinha que fazer faculdade. Mas na tua infância, adolescência, a hotelaria era só lazer? Só lazer. Nunca na vida havia pensado nessa possibilidade. Não, eu tinha grandes dúvidas do que eu ia fazer na minha vida. Eu tinha um lado um pouco artístico, fazia canto, desenhava, então também tinha um ladinho desses. Mas naquela época, a gente era meio que educado para fazer o beabá, né? Ou era administração, ou era medicina, ou era engenharia, entendeu? Tinha aqueles cursos habituais, né? E eu não tinha ideia. Então, nessas eu passei em administração na FAP.
Legal. E fiz 1 ano e meio, mas logo no início eu sabia que aquilo ali não era para mim. Na hora que chegou estatística, você Não, a pulou hora que chegou fora. contabilidade, Peter, até hoje isso me arrepia. Se a Eliane estiver assistindo aqui, que é a pessoa que trabalha comigo no nosso financeiro, ela vai saber o quanto que o financeiro me arrepia. Eu não quero nem saber. Que eu sou humanas, eu não tenho dúvidas. Lá pelos 15, 16, eu fiz aquele famoso teste vocacional e deu que eu era 100% humanas. Então isso eu sabia. Entendi. Nada de biológicas e nada de exatas também. Era isso. Mas, assim, logo no início da FAP, eu sabia que a administração não era para mim, era tudo muito teórico. Eu tive a sorte, nessa época que eu fazia FAP, de um tio meu perceber que eu estava um pouco perdida, sabe? Então, eu tive a sorte, assim, desse tio, assim, perceber e falar, putz, eu tô percebendo que você está um pouco perdida, né? A vida estava me levando, né? E nessa época, ele surgiu com essa ideia, puxa, hotelaria, eu nunca tinha ouvido falar de hotelaria. Nossa. Nunca. Então eu tinha o quê? Eu tinha 18 para 19 anos, tal. E nem pensava nessa possibilidade. Não pensava. E aquilo começou a brilhar meus olhos, mas como todo jovem, eu achava que fazer hotelaria era viajar o mundo. Eu não me dei conta que fazer hotelaria era ralar, ralar e ralar. Né? E estar presa, desculpa, não é nem a palavra, mas estar assim fixa num único empreendimento, pelo menos um por vez, né? Então, e eu fui me dar conta disso depois. Mas assim, a hotelaria me atraiu demais, o fato de estar, assim, ele foi me contando um pouquinho, né, desse mundão e tal, e foi aí que eu mudei de faculdade. E aí também eu tive a chance de ir para fora, fui para os Estados Unidos e fiz hotelaria nos Estados Unidos. Que legal. E eu morei lá 4 anos, trabalhei num Aonde? dos anos, ali em Providence e Boston. Tá. Eu fiz 2 faculdades, eu fiz o primeiro ano numa, depois eu acabei mudando. E eu amei, hotelaria lá foi incrível, a faculdade que eu fiz era uma faculdade que tinha o campus dentro de uma cidade, que era Providence, espalhado pela cidade, e tinha hotéis, como se fosse um Senac, só que com vários hotéis, a própria faculdade dona dos hotéis. Então a gente praticava muito, era muito bacana. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha 2 coisas na minha mochila. Era o inglês fluente e o curso de hotelaria. Só que como eu fiquei 4 anos nos Estados Unidos, eu cheguei no Brasil, eu não sabia como funcionava a hotelaria aqui. Então eu comecei a dar aula de inglês, sabe? Eu comecei a tatear para entender qual seria meu destino aqui no Brasil e tal. Até que caiu no meu colo, por um amigo, através de um amigo, trabalhar na Subway. A Subway precisava de alguém para o RH. A Subway estava começando no Brasil. Sim. E a Subway me contratou como trainee do RH. E não havia absolutamente ninguém no RH. Então eu caí de paraquedas, eu precisava aprender, mas eu tinha que ensinar ao mesmo tempo. E eu tinha que me virar. E em 3 meses eu passei de trainee para gerente de RH, gente. Então, assim, foi uma loucura. Beleza. Então foi isso, dessa forma que o RH veio para mim, né? Então começando na gastronomia, e aí a Accor abriu um programa de trainees. A Accor na época tinha as várias empresas da Accor, não só a hotelaria. E eu me inscrevi para ser trainee de RH da hotelaria e passei. Legal. Eu fui uma das 4 trainees, a Maria Carolina foi uma das 4 também. A gente entrou juntas, foi muito legal. E foi assim que a hotelaria chegou até mim, dessa forma, no RH. E assim, o RH também começou a brilhar meus olhos já na Subway. Eu tinha que treinar os franqueados, eu tinha que contratar as pessoas das lojas. Então eu fui aprendendo na prática, não tinha ninguém para me ensinar. Esse foi o lado não tão bom da história, porque quando você só você tem que fazer por você mesmo, nem sempre está fazendo a melhor prática. Sim. Mas eu aprendi, foi dessa forma. E na Accor, uma vez RH, uma coisa que eu amava fazer era seleção. E foi por isso também que a Hotel Consult acabou meio que surgindo através de seleção. Eu amava fazer seleção. Sempre gostei de ter contato com os candidatos, ajudar, colocar aqui, colocar ali. Quando alguém estrangeiro fazia contato lá na Accor, na hotelaria, querendo vir para o Brasil, trabalhar num dos hotéis, era eu que sempre conduzia esse processo. Era muito bacana poder ajudar os outros nesse sentido. Você que cuidava dos expatriados? Não, os expatriados não, mas existia muita gente, até da Accor do exterior, querendo vir para o Brasil, principalmente os portugueses. Sim. E a Accor não sabia o que fazer com aquilo aqui. Não existia um career jobs, né? Career core jobs, tal. Não existia isso na época. Então eu acabei ajudando assim algumas pessoas a virem para cá.
E foi assim que seleção também meio que tomou conta de mim, apesar de quando eu trabalhei como RH na hotelaria, o nosso caráter era generalista, era regional. Então eu cuidava de sul e sudeste, fazendo seleção, treinamento, abertura, integração, descobrindo o mundo Accor, por exemplo, replicar nos hotéis. Foi Participei muito bacana. Participei bastante disso. Eu imagino, é muito legal os treinamentos, né? Maravilhoso. E sabe como é que surgiu o Hotel Consult? Porque nesta época do Descobrindo o Mundo Accor, a gente recebeu uma incumbência. A gente tem que treinar o Brasil inteiro no Descobrindo o Mundo Accor, porque tinha muitas pessoas novas, né? Só que a gente não tinha braço de RH para estar no Brasil todo. Então, eu fui atrás de consultores externos para a gente, ao mesmo tempo, replicar o programa em tempo recorde. E foi aí que eu percebi que não existiam pessoas especializadas em hotelaria. Ah, sim. De desenvolvimento de pessoas. Na época eu era casada, meu marido na época é um cara muito empreendedor, muito. Então eu também comecei a respirar esse negócio do empreendedorismo e ver ele batalhando e abrindo empresa nova, fecha empresa, abre empresa, uma coisa loucura, assim. E foi que me deu um estalo. Eu falei, gente, eu vou ter uma minha própria consultoria. Eu vou ser nichada. Sim. E eu acho que eu vou nadar de braçada, porque não tem ninguém que faça isso. Na época só existia a Vânia Eisenberg, que existe até hoje, que faz seleção, só seleção, né? E foi isso. Foi aí que eu saí da Accor para abrir o Hotel Consult. Foi aí que surgiu. Isso já há mais de 20 anos. Isso há 25 anos. A gente faz 25 anos esse ano. Caramba, 25. E a gente está planejando aí uma comemoração. Começou com 15 anos. Exatamente. Começou menor aprendiz. Menor aprendiz já empreendedora. Gente, quem Mas que legal. E essa parte mesmo de você conseguir entrar na hotelaria em RH é realmente uma oportunidade muito bacana, porque geralmente as pessoas passam por operação, né? Ali em alguma parte da operação e aí migra para alguma área que mais gosta. Você sabe, quando eu morava nos Estados Unidos, eu trabalhei 1 ano lá na operação. Sim. Eu já era uma aluna, né? Assim, e recém-formada mais velha. Eu não tinha 22 anos, tinha um pouco mais tal. Então eu já pensava comigo, putz, eu quero o back. O front não é para mim. Sabe quando você começa já a perceber que você serve mais pro back do que pro front? Eu sei bem, porque eu fui muitos anos, eu fui 10 anos no front, então realmente o front é difícil. Eu acho que não é para todo mundo. Não. E eu respeito muito quem gosta e quem faz a vida, né, no front, ali na operação, porque realmente você dá muito de si para aquilo, né? Quando eu vim para o Brasil, eu já sabia que eu queria back. E aí foi... Nada é por acaso também, né? Quando você conversa assim com os outros e diz mais ou menos o que você quer, a coisa meio que vem para você, né? Foi um amigo meu que me indicou para a Selby, para o RH, sabendo que eu queria isso, entendeu? Legal. Foi dessa forma. A gente tem no mercado, eu acho que a gente tem alguns gerentes gerais que vieram do RH, mas são muito poucos. Poucos. Acho que é uma mão só. O Dairon, do Malay Manso. Do Malay Manso, O Dairon é um belo caso, aliás. Gosto muito dele. Qual outro você lembra? Lembrado. Eu tenho mais um, mas eu preciso não são muitos, olhar né, no Peter? HD aqui, bem pouco. E é uma boa sacada. Eu sempre acho muito legal quando o gerente geral vem do comercial ou do RH. Sim. Porque todo mundo quer o gerente geral com perfil de vendas, né? E todo mundo quer o gerente geral bom com a sua equipe. Hoje a gente tem que ser vendedor. Conheça as pessoas. Hoje a gente tem que ser vendedor o tempo todo. Exatamente. Não importa do que você está fazendo. Exatamente. Você tem que se vender. Exatamente. Né? Sem então, dúvida. ser vendedor é... E como é que foi esse comecinho de Hotel Consulting? Porque aí você sai de uma multinacional em franca expansão e padronizado e aquelas coisas todas. Eu sei que não era fácil também, tá? Porque o que vinha da França, geralmente, para encaixar no Brasil, tinha não era fácil, suas dificuldades. E os franceses, adoro vocês, é a empresa da minha vida, vamos só falar assim. Mas vocês, de vez em quando, têm umas teimosias que acontecem. E eu lembro, porque tinha muita coisa que... por que no Brasil é assim? Eu lembro que eu ouvia muito. E para você, então, devia ser... Para vocês, né? O departamento de RH ali devia ser uma loucura, né? Não, uma loucura. Mas você sabe que o Brasil sempre foi importante, desde aquela época, para a França, né? Sim. Então, e tinha uma liderança muito forte, na época era o Bonadona. Sim. E que tinha muita autonomia também. Sim. Mas eu nunca me esqueço, assim, acho que 1 ano antes de eu sair da Accor, o Bonadona veio na minha mesa, me deu me colocou na minha mesa um negócio assim, gigante, dessa grossura, assim, falou, olha,
o bicho é teu, faz. Sabe o que era? Era o projeto Ecologia da Accor. Nossa. Eu tinha que implantar 15 ações de sustentabilidade em todos os hotéis da Accor. Não tinha nada a ver com o RH. Mas assim, o RH estava muito atrelado à qualidade também, então acho que por isso que ele fez isso. E ele também queria dar o desafio para a pessoa que foi trainee, né? E a gente implantou. Começou a partir daí, a gente montou comissão e tal, e com bastante autonomia, sabia? Sim. Com bastante autonomia, aliás. Putz, a única coisa que eu lembro dessa época que veio da França e que foi o caos foi implantar a ISO. Sim. Que não deu certo, que eu também participei desse processo. Eu não acredito até hoje, né? Eu acredito em processo e em procedimento, mas não na ISO especificamente para operação de um hotel. Sim. Engessou demais, assim. Sim. Demais. E a Accor também, assim, ela teve uma expansão das marcas muito rapidamente, né? Porque as econômicas expandiram, assim... Quando a gente pega a hotelaria antes da hotelaria econômica expandir, depois é um outro cenário. É outra Accor. E aí começa a vir as marcas também, as bandeiras começam a sofrer migração, então tudo isso também influi, né, no trabalho. Com certeza, com certeza. Logo depois que eu saí, começou a vir o polo econômico. O polo não era dessa forma de visão, né? Era por região. Aí começou a se readequar e tal. Tá. Muito legal. E aí você começa a Hotel Consult. Então, aí eu começo a Hotel Consult, você perguntou se foi fácil. Nada é fácil, né? Você empreender não é fácil. Mas eu peguei um boom de abertura de hotéis no Brasil. Ah, tá. Então eu comecei, a Hotel Consult começou abrindo hotéis, aí fazendo seleção e treinamento de todo mundo. E o meu primeiro cliente foi a Rede Blue Tree. Uma gerente geral da Accor foi para Blue Tree e ela me levou, ela era minha colega nesse projeto da ecologia. A gente se dava super bem, ela acreditava muito no meu trabalho. E aí ela falou, putz, vem pra cá, vou te apresentar pra Blue Tree, pra vocês abrir os hotéis da Blue Tree. E foi o que eu fiz por uns 2, 3 anos. Legal. Até vir aquela crise de 2003, mais ou menos. Foi mais ou menos nesse ano, né? E as coisas deram uma regredida, mas depois começou também com tanto hotel aberto. Muito hotel. E aí hotel. não tinha demanda. Sim. Então, assim, foi bom. Então, na verdade, eu comecei muito bem. Sim. Mas, claro, que essas pequenas crises aí, né? 2003, 2008, pegam a gente de calça curta. Não tem como, né? A sua área de atuação é uma eterna crise na hotelaria, né? O que você diz de escassez? Nessa obra. Época não era, sabia? Não era. Então. Gente, eu não me esqueço, primeira inauguração Blue Tree, a gente teve o desafio de inaugurar aquele hotel que hoje é uma Intercity Ibirapuera. Conheço. Era um Blue Tree. A gente tinha que inaugurar aquele hotel, assim, ter toda a equipe pronta para treinamento em 8 dias corridos. Eles estavam atrasados. Então, a gente trabalhou sábado, domingo, madrugada, tudo que você pode imaginar. Mas, assim, naquela época não existia uma Cato da vida também, né? Então, o que você fazia? Você botava o anúncio no jornal e você pedia para as pessoas comparecerem. Eu não me esqueço, gente. Eu chegando no escritório de carro, sei lá, vamos dizer que era para as pessoas chegarem a partir das 9. Cheguei no escritório às 8. Às 8, a fila já virava a esquina. Mas tinha tanta gente. Para tudo que é cargo, vocês podem imaginar. Nossa. Sabe? E sabe quem é uma das pessoas que estava nessa fila? Alexandre Navarro. Olha! A gente contratou ele como mensageiro e ele cresceu Sim, e hoje é o que Navarro. Muito legal conversar com o Alexandre. E tem outros também, assim, que às vezes eu resgato os nomes e tal. Que bacana. Que as pessoas vão indo, né? A gente acaba não acompanhando 100%, mas muito bacana, tem histórias legais. Mas é isso. Então, assim, nessa época, chovia candidato. Sim. Era muito fácil de você fazer, né? Um recrutamento de seleção. Nada igual a hoje. Hoje é surreal o que a gente vive. Mas vamos aproveitar a tua expertise, né, de 25 anos e para mais de RH. Aproveita aqui o microfone, né, e dá os conselhos que tem que dar para a hotelaria. Para quem? Para os hoteleiros? Pessoa jurídica ou física? Pessoa jurídica. Jurídica? O que eles têm que fazer, né, para sair dessa crise? O que você faria se você fosse uma dona de hotel? Tá. Bem legal. Se eu fosse dona de hotel. Em primeiro lugar, eu resgataria muito a história do meu empreendimento, o meu DNA, sabe? O que está por trás da abertura do hotel. E faria a minha equipe respirar essa história. E sentir aquela coisa do pertencimento mesmo. Porque eu acho que é muito por aí. Eu acredito muito nessa lavagem cerebral do bem, que é você ter 100% aquela equipe com você.
através de tudo isso, através de história, através do porquê das coisas, sabe? Eu investiria imensamente em treinamento eternamente. O orçamento, assim, tem que ter a linha o tempo inteiro, todos os meses, Concordo. isso, formação constante. Faz muita falta. E já pensando nos meus gestores do futuro, sempre. Como se fosse um programa de trainee, de estágio, ou o que for. Plano de carreira. Plano de carreira. Então, eu daria essa perspectiva de futuro, que é o que os jovens hoje precisam e muitas vezes não têm. Né? Essa inquietude do jovem tem muito a ver com eles não saberem por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo, ou para onde eles vão, quais são as possibilidades. Né? Mas você nunca pensou também no que esses jovens pensam hoje, de terem visto seus pais trabalhando que nem loucos, tantas horas por dia, tal, e eles chegarem agora e falar, eu não quero isso para minha vida, eu não quero. Tem todo o direito de não querer. Sim, tem todo o direito. E não necessariamente serão deixarão de ter sucesso na vida, né, por conta disso. Né? Pois é. Eu tenho o exemplo da minha enteada, que é filha desse meu ex-marido, né? E quando a gente se conheceu, ela era pequenininha e não sei se foi por minha causa ou não, mas ela acabou fazendo hotelaria. Ela trabalhou com o Júlio Gavinho no início da 2.0, a Dani. E a Dani acabou no meio do caminho trabalhava demais, mas demais, abrindo todos aqueles hotéis, né, 2.0 e tal. E no meio do hotéis totalmente diferentes, né? Muito legais. Aliás, você me deixou emocionado aqui, porque não vamos ter a oportunidade de ter o Júlio aqui, né? Para falar, mas onde quer que ele esteja, um grande abraço. Verdade. E a Dani, num dado momento, ela falou, não é isso que eu quero da minha vida. Então, a Dani foi morar fora, ela mora hoje fora, ela mora na Irlanda, não como hoteleira, e ela busca o equilíbrio entre a vida profissional dela e a vida pessoal. Então, ela busca sempre um trabalho remoto, que ela tenha liberdade de estar onde ela quiser. Se ela quiser ir para a Bélgica, trabalhar a semana inteira na Bélgica, ali o marido, ela vai, ela trabalha de lá. Então, ela busca esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional há anos. Ela deixou a hotelaria por isso. E eu acho que nada faz ela voltar para aquilo que ela vivia, que foi uma loucura realmente, entendeu? Então, eu respeito muito. E ela não deixa de ter sucesso no que ela faz hoje, pelo contrário, e tem uma vida equilibrada. Então, é muito isso que você está falando. Agora, obviamente que, além de tudo que você falou, né, dessa parte do que você faria se tivesse um hotel, como seriam os salários? Os salários seriam muito bons. Eu acredito muito nisso, Peter. Até na minha empresa eu pratico isso. Eu sei que eu hoje remunero mais do que outras consultorias pagariam. E eu tento sempre que eu posso fazer as pessoas que trabalham comigo felizes por isso. Tem que ser. A gente não tem outro caminho. Concordo. Eu me coloco no lugar deles. Quem é que quer trabalhar estando insatisfeito com aquilo que está ganhando, entende? Não tem outro caminho. Mas é um composto, eu não acredito só nisso. Né? Eu acredito que você está numa empresa bacana, que te respeita, que dá essa perspectiva de futuro. Que te envolve, que te desenvolve, que gera dinamismo, que você se sente sempre, sabe, aprendendo coisas novas. Eu acredito muito nisso. É um composto, não é só salário, não é só escala. Porque não adianta ter só salário e não ter tudo aquilo que falam agora, que também não vai resolver, o pessoal vai cair fora. Não. Eu, quando era gerente geral, sempre falei para a rede, pessoal, vamos aumentar um pouco o salário dos recepcionistas, vamos para uma escala top, vamos pagar 200, 300, 400, 500 a mais do que o mercado paga, porque nós vamos ter os melhores com a gente. Né? Exatamente. Mas, enfim. E isso se paga, né, Peter? Claro. Isso se paga. Você põe na ponta do lápis. O quanto vale você perder um cliente e nunca mais ele voltar e ele falar mal o resto da vida de você para todo mundo que ele conhece? Qual é o custo disso? O invisível, que você não enxerga, pior, né? O custo da rotatividade. Exatamente. Que é enorme. Enorme esse negócio de contratar, demitir, contratar, demitir, contratar, demitir. Quando você vai pôr lá no final do ano na planilha lá, você vai ver que o custo é enorme. E às vezes essa pessoa vai sair do seu hotel por
sei lá, essa é a diferença que você está falando. 200, 300 reais a mais que ele isso pega aí. e Não, sai. Isso aí. A hotelaria perdeu milhares de trabalhadores por 50 reais a mais. Exatamente. É. Porque não trabalhava de final de Porque eu semana. não trabalhava no final de E semana. também, eu até falei isso outro dia na convenção da Hotelaria Brasil, que eu estive lá com eles, né? A escala por si só não vai solucionar o problema. Não é só a escala. A escala pode ser 6x2, 5x2 ou o que for. Varia de acordo com o colaborador. Porque tem um que quer trabalhar 6x1, tem um que quer trabalhar 6x6, 5x2, entendeu? O que o Martini fala pra gente, né? Falou aqui o Rafael Martini, que era da Cor. Você quer trabalhar 4 horas? Vem. Você quer trabalhar 12? Vem. Tem que ter... O que a hotelaria tem que fazer É equilibrar. fazer um lobby para poder aprovar isso no Congresso, essa variação de horas trabalhadas. É mais uma questão de cultura, né, Peter? Porque hoje existe o intermitente. Então a hotelaria pode fazer isso, já hoje, né? É que a gente está muito apegado às nossas raízes ainda. Mas sim, tem prós e contras disso, tá? Mas tudo na mas pode, a hotelaria já poderia estar trabalhando dessa forma. Tem, Mas a lei trabalhista não permite, né? Você trabalhar 4 horas aqui, 4 horas lá. tem essa também, Tem que mudar esse Com padrão. intermitente eu acho que é diferente, tá? Se você é intermitente, você pode ter 2. Tá. Justamente porque você trabalha metade das horas você trabalharia normalmente. Ok, entendi. Você só é chamado quando tem as épocas de alta, enfim, né? Quando é necessário, intermitente. Mas a gente precisa se desgarrar um pouquinho das nossas tradições, né? E enxergar diferente, como é nos Estados Unidos, como é na Europa, a gente vê muito isso. Como é que está sendo? Você pode ser sincera na resposta, hein? Claro, se eu não souber, também vou falar. Não, hein? também, mas aqui gostamos de sinceridade. Como é que está sendo entrevistar a geração Z? Como é que está sendo essa experiência? Qual o aprendizado, né? Essa galera nova que tem vindo para as entrevistas e que são dessa geração. Tá. Olha, eu tenho essa experiência porque eu tenho a geração Z na nossa equipe, né? Na Hotel Consult. E eu tento, e juro que eu tento mesmo, olhar sempre o lado bom, entender o que a gente pode aprender, de que forma eu posso me adaptar a essa geração, porque é muito diferente da gente. Sim. Essa geração, apesar de ser o jovem que eu fui há, sei lá, X anos atrás, né? Eles são diferentes, óbvio, por uma série de razões, né? Eu tento muito entender o que está por trás, sabe? Porque eu tenho uma filha também de 23. E a novidade que eu te contar é que eu estou fazendo faculdade de novo. Opa! Então os legal. meus colegas têm 18, 19, 20. E eu sou a Ô, tia, velha da ô, tia. turma. Então você está inserida na geração. Eu né, tô, Vitor? então, e eu tô sentindo, assim, sabe? Até entender melhor a minha filha, eu tô Legal. passando a entender melhor, porque eu vejo as minhas colegas com comportamentos, às vezes, similares, e eu tento ter essas conversas com elas, sabe? Para entender as coisas como funcionam. Você está fazendo psicologia? Tô. Comecei esse ano. Legal, parabéns. Obrigada. Eu já deveria ter feito isso há bastante tempo, sabe? Tudo tem a sua hora. Tudo tem sua hora. Mas, enfim, então você perguntou como é que é, né? É você mais ouvir do que falar, é tentar não julgar e Hoteleiros. instigar, sabe? Hoteleiros, estão escutando? Instigar. O julgamento tem que ser menos. Você tem que julgar menos, porque, gente, é a nossa realidade. Esses jovens refletem a realidade. Você vai querer mudar a realidade? Não. E tem um outro detalhe, Entende? Lucila, que eu falo para os hoteleiros. Eu falo assim, vocês não continuem com essa coisa de ficar... E tem as exceções. Aqui a gente fala, mas existem as exceções, as boas exceções. Mas parem com esse negócio de ficar criticando a geração, porque é o que vai ter de pessoas para trabalhar. É isso aí. Então, se a gente fica ali falando, estigmatizando, falando que a geração é isso e tal, as pessoas cada vez mais perdem o interesse e aí amanhã depois as pessoas não conseguem fechar os quadros de colaboradores. Porque, Sim, né? É bem desafiador, não é fácil. Tem muito a ver com a empatia mesmo, né? Você praticar isso, você entender o que está na cabeça deles, o que se passa na cabeça deles. E querendo ou não, o empresário, ele acaba de educar aquele jovem. E ele precisa ser instigado, e precisa ser desafiado, precisa ser cutucado, e não é porque tem certas características que a gente vê dessa geração é que você vai deixar as coisas rolarem. Não. Acho que a gente tem um papel ali de desenvolvimento, de educação, de continuar. É
é uma extensão da casa do jovem o trabalho, certo? Você acha que ele busca essa liderança fora de casa? Muito, acho sim. E eu acho que o jovem hoje, ele precisa de direcionamento e de foco. Ele precisa disso. Por isso que o home office é tão desafiador, é tão difícil. Porque justamente eles precisam disso numa idade que eles estão em casa trabalhando. Então eu tenho hoje 2 pessoas dessa idade em casa. É constantemente entender o que está acontecendo, é você cobrar por resultado, porque isso também faz eles, a cenourinha, né, na frente deles, né, para eles fazerem a coisa acontecer, mas está acompanhando ali, sabe? Aquilo que no dia a dia, presencialmente você faria, pensa como é difícil online, né? Então, a gente tem esse desafio do home office, por isso tem muitas empresas que estão voltando, né? Mas tem um desafio, mas aí tem um desafio também que esse gestor hoteleiro, sei lá, de mais de 10 anos, de 15 anos, em que ele é gestor de uma área, de um departamento, um gestor geral, ele também precisa, como você bem fez, até voltando para uma faculdade, enfim, entender que a maneira como ele fazia a gestão há 10, 15 anos atrás é totalmente diferente da gestão que ele vai fazer hoje, principalmente na gestão de pessoas. Sim. E eu vejo acho que aí existe um choque aí, porque muitas vezes é isso. O gestor não está pensando em se adaptar a essa geração e a geração também muitas vezes não vai compreender, porque com certeza precisa ter o resultado, precisa ter a performance, precisa ter a disciplina ali dentro do conceito do trabalho, mas o como fazer essa gestão, de cobrar esse resultado, de cobrar essa disciplina, é que às vezes acho que é o gargalo aí. Sim, sim. Eu acredito muito no gestor, ele tentar se conectar de alguma forma com esse jovem, sabe? E é muito você entender como ele tá, porque hoje o jovem, gente, eles apresentam altos e baixos constantes, é impressionante. E essa compreensão ela é importante, Sim. porque esse jovem, ele é o jovem da pandemia, tá? Que ficou em casa. A minha filha se formou online. Isso é muito triste. É muito triste. E aí os seus colegas do terceiro colegial, aquela coisa, né, da amizade, né, do companheirismo. Pessoas, né? Putz, não houve. Então, esse é o jovem que herdou a pandemia, que viveu nisso, né? E tudo é diferente hoje em dia, gente. Sim. A tecnologia, eu acho que ela proporciona muito, né? Tem muito a ver com tudo isso. Vocês podiam criar um curso para os mais velhos, como lidar com essa geração. É mesmo? Você acha que vai fazer sucesso? Cara, eu tenho, assim... É mesmo? Porque eu também, assim, eu sempre fui crítico de algumas práticas que tem na hotelaria que eu nunca gostei. Nunca gostei de gestão tóxica, que tem que aguentar, enfim, porque eu acho que não é por aí o caminho e nunca foi, né? Que em tempos atrás era visto como normal e hoje não vai ter jeito. Hoje, se acontecer isso, o colaborador vai virar e vai falar: tô indo embora, tchau e um abraço. É isso aí. E não volto nunca mais. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo o desafio da liderança, principalmente quando ele tem muitos anos na gestão, enfim, porque ele está perdido. Ele está ali dentro de um contexto em que é cobrado para as pessoas ficarem nos seus departamentos. Aí tem uma geração que ele tem que gerir ali, que ele tem que ter muito esse tato. De como fazer essa gestão, de como fazer essa gestão de pessoas, como não errar a mão, vamos dizer assim, nesse sentido. E ninguém ali para virar para ele e falar: me ensina como fazer. Ele está implorando: me ensina como fazer, e não tem uma opção. Sim, hoje, se a gente for pensar, a gente não tem nenhum curso, nada assim. Verdade, você tem razão. Que é voltado para essa liderança, principalmente essa liderança média. Porque o geral está no topo, ali cuidando de tudo que está acontecendo e tal. O pessoal da maior parte ali está na base. E ele está ali, esse gestor médio está nesse sanduíche de pressão. Que muitas vezes nem ele teve a formação para ser um líder, né? Exato. Ele foi promovido. Caiu de paraquedas. Caiu de paraquedas. Eu vou te falar pela minha 25 anos de carreira. Tá? 22 deles na hotelaria mesmo e tal. Nunca ninguém te ensinou, né? A ser líder. Não, pela Accor, a Accor é uma empresa muito formadora. É verdade, E eu também passei pela Blue Tree, então tive
a oportunidade de trabalhar com muita gente boa. Mas eu vi muita gente ser líder sem ser preparado para ser. Sim. Eu vi muito daquele recepcionista que era excelente e de repente ficou sem um chefe de recepção e a empresa virou para ele e falou: pô, É você teu. é legal, vai lá e fica. E quando ele viu, ele já estava. Gente, eu não te contei minha história. É. Em 3 meses, você virar gerente de RH de uma rede que em 2 anos teve 50 lojas abertas. Sim. Entendeu? Então é isso. Ou você se vira nos... Só que assim, eu sou da geração da resiliência, né? É. Missão dada, missão cumprida, eu posso passar mal, posso ter minha gastrite, que eu desenvolvi uma gastrite nessa época, mas eu vou lá e eu dou conta do negócio, entendeu? Mas uma das maiores lições que eu tive uma vez na minha vida foi que eu estava realmente falando com um colaborador e falando, e aquela coisa, e a gente tem muito essa, às vezes, por ter mais tempo, de virar e falar assim, mas é isso, eu não sei o que e tal. E aí ele virou e falou assim, então, mas você não é todo mundo. É verdade. Não significa que deu certo com você, que vai dar certo com todo sem mundo. dúvida, sem dúvida. E é aí que eu acho que é o que da questão. Não, você tem toda a razão, tem toda a razão. Não é fácil, não. E assim, se já, assim, entre aspas, tá? Mas se já dava trabalho ser um líder, principalmente dentro da operação hoteleira, hoje é muito mais. Sim. Assim. Porque esse ombro a ombro, acompanhamento, e lapidar, e dar feedback, e treinar, e constantemente estar olhando, isso é, assim, básico. Sim. E a pessoa que não gosta disso, que não tem rodinha no pé, ela não consegue ter a equipe na mão. Sim. Essa é a questão, né? Porque tem líder que adora, né? Então é isso. E aí Por isso que hoje é mais difícil. E as próprias gestões mesmo, assim, hoje tem um nível de burocracia muito grande, muitas vezes dependendo de como é, porque aí às vezes o líder tem que estar preenchendo relatório, aí às vezes tem que fazer não sei o que, tem que fazer isso, e ao mesmo tempo tem que cuidar da equipe e tal. Então, o caos ali e a pessoa falando assim, meu Deus, o que eu faço? Enfim. E além de tudo, tomando essa pressão toda, né? Sim. De sei lá, um líder de uma recepção ou de um AIB hoje em dia é uma pessoa que tem que ter a cabeça muito boa. Porque senão ele vai se sentir a pior pessoa do mundo, né? Sim. Enfim, mas desafios que temos aí, né? Sim. Com certeza, esse desafio do interpessoal é constante, né? É. Porque você tem que ter uma base, né? Aliás, devia ter isso no ensino médio, né? No ensino fundamental, já deveria ter isso, né? Falar de liderança, né? Falar de liderança, falar um pouco de relacionamento, Sim, de sim, você tem respeito, toda a razão. falar tem de toda a razão. lixo, né? Desde o jardim da infância, falar de lixo, o mundo seria diferente. Né? Educação financeira, né, Também. Peter? É algo também que a gente não fala Que muito. também não fala, né? Planejamento. Não, sem dúvida. O mundo mudou, mas olha, as escolas continuam as mesmas. Exato. E as faculdades também. Eu hoje me deparo com... Nossa, eu Você falo, está fazendo não aonde, acredito. psicologia? Mackenzie. No Mackenzie. Pertinho de casa. Tô fazendo lá, vou a pé. Que bom. Diurno ou noturno? Vespertino. Vespertino. Meu amigo. Caraca. Exatamente. Deve ser difícil, hein? Eu... Cumprir a agenda. Não é fácil, não está sendo fácil, mas eu tô conseguindo. Se eu sobreviver esse semestre, tá tudo certo. Mas vamos falar da Lucila Pessoa. Exato. Vamos. E aí, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Peter, hoje em dia, eu gosto de fazer nada. Nada. Esse é o luxo. É o luxo. Você não precisa fazer nada. Assim, eu não gosto de compromisso final de semana. Muitos compromissos. Porque eu gosto de fazer nada. Nada é assim, é não ter que ficar correndo, porque o dia a dia é muito corrido, gente. Você é aquela que responde assim, eu vou, só não sei que hora que eu vou chegar. Né? É assim, não dá pra fazer, assim, não dá pra fazer muitos planos também, Sim. né? Tantos dias antes, porque, putz, chega sexta-feira, a gente tá meio extenuado, né? Porque morar em São Paulo, né? Hoje, agora com a faculdade, tem a empresa e todo o resto. Então, não é fácil, né? Então, eu gosto de slow down, sabe? Eu gosto, assim, de tomar meu café da manhã e não ter tempo, não ter hora para terminar. Então, isso para mim é o meu luxo de verdade. Toda manhã que eu consigo fazer isso, eu já me sinto diferenciada. Mas assim, se você perguntar o que você curte fazer, show, amo.
Tô indo agora com a minha filha num show agora no sábado. Pego ela, a gente vai nesses festivais, tal, adoro. Festivalzão? Festival de música no Vila Lobos, vai ter muito legal. Legal. Festival Nômade, vai que você vai adorar. Não, Vários cantores muito legais. Já fui em algumas edições. É? Muito bom, então, sim. ela é muito legal. É. Adoro em show, eu adoro jazz. Ah, legal. Então, qualquer lugarzinho, biboquinha que toque um jazz, pode me chamar que eu vou. Você já foi ali na Santa Cecília, né? Qual deles? No... Jazz Bee? Jazz Bee. Jazz Bee. Top, Muito né? bom, né? Top. Ali Você é bom. da época do Jazz nos Fundos, não? Sim. Eu também. Sim. Chorei quando fechou com a pandemia, Sim. né? E, você foi, Peter? Não. Nossa, pensa num lugar legal. É. Você entrava num estacionamento que você não dava nada pro estacionamento. Pelo contrário, você tinha medo de ser assaltado no meio do estacionamento. Tão feio que era. Lá no fundo, por isso chamava Jazz no Sul. Lá no fundo, uma portinha de nada. Quando você entrava, era o paraíso. Um lugar incrível. Eu sou louco pra ter um lugar desse. Meu, Nossa, olha, adoraria. tem espaço em São Paulo, hein? Você é tua sócia, se você quiser, hein? Juro. Aí, ó. Eu, ó. Atenção, Brasil. Ó, vem aí, hein? atenção, patrocinadores. Vocês também. Atenção, Vem investidores. O Jazz Hotel, hein? Nossa! Tem o Eu vou Full Jazz. patentear esse Não, nome. mas lá em Curitiba, o Slavieiro tem vi mais de 20 anos o Full Mas- Jazz. Slavieiro, mas, gente, Full vai jazz? ser... que é um hotel temático de sim, jazz. verdade. É, Não, bem legal. nunca fui nesse hotel. Mas, gente, vai Bacana. ser intimista. É isso Aquela aí. coisa super... Meio pick bar. Exato, assim. Então, se prepare. Lá no Jazz nos Fundos, eles adaptaram tudo. Devia ser uma casa, Sim. um sobrado, né? Uhum. Um dos quartos, eles tiraram 2 paredes. Então, o palco era exatamente isso. Você ficava ao redor, nas 2 laterais, ali assistindo. Era incrível. Não, lugar incrível. Som bom, né? Era tudo. Era Melhor o tudo. Acamole de São Paulo. E intimista, né? Que eu E acho super que- intimista. Porque o É. Jazz Bee ali... Jazz Bee ali na... Major Sertoli? Não, é No centro General ali, Jardim. né? General Jardim. Isso. É, É do lado da Casa do Porco. exatamente. Tá. Vizinho Tem à Casa do Porco. Tem ele. E ele é muito legal também, porque a maneira como ele foi construído também ali é muito, né, essa coisa da proximidade, daquele Sim. silêncio da casa de jazz. É bem verdade. bacana. Lá eu gosto também. Bem, Sim. gosto. Mas tem vários lugares em São Paulo hoje, né? São Paulo tem. Dá pra sair toda noite lá São no Paulo lugar, tem. né? O Blue Note é um lugar muito bacana para ouvir jazz. Muito O Blue legal. Note é bom pra ir almoçar. É Você verdade. tem um almoço Bom ali pra com almoçar. musiquinha e Verdade. Lá é muito Tirando, legal. muito bom. É. E cinema, gosta? Amo. Mas tem ido pouco, hein? Pouco. Mas eu sempre gostei muito de Você cinema. gosta daqueles Augusta ali? Gosto do Itaú ali, Itaú. Aham. Ah, bacana. Eu adoro esses filmes europeus. Ninguém nem gosta, eu gosto. Mais parado, assim, o filme francês, adoro. Sim. Eu curto. E viagens? Eu sei que você gosta de viajar também. Então você tá sabendo em primeira mão que eu quero ir para Lençóis esse ano, hein? Precisa ir lá, precisa ir lá. Vamos te Então, receber lá. já tô falando com a minha filha da gente ir, a gente tá planejando. Gente, Brasilzão tem muita coisa para conhecer, né? Tem muita coisa. Então, Lençóis está no meu topo da lista aí. E falei de brincadeira outro dia para você, mas Itália também. Só tô esperando a data da minha filha de férias pra gente Legal. fazer uma viagenzinha aí de carro. E ela conhecer, que ela não conhece a Itália. Eu tô pensando em mudar pra Itália mesmo. Eu também, Peter. Eu também, sabia? É verdade. É verdade. Tô pensando, Eu se quero tudo muito. correr bem ali com uma parte da E família. aonde, Peter? Ali perto de Parma, Tá. mais central ali. Uhum. Que aí você vai pro norte e vai É pro verdade, é verdade. Ali você está bem estratégico mesmo. sul. Trabalhar remotamente. Claro, né? Peter, por que não, gente? Isso é super possível. A gente faz o Hotel Lobitones remoto. Gente, isso é muito possível. Coloca aqui É o muito holograma. possível, é muito possível. Sim. Nossa. Eu Mas acho que é isso. Agora vamos falar um pouco de hotel, assim. Quais hotéis você bota assim no topo da pirâmide que você se hospedou como hóspede, não né, como prestadora de serviços? O que você indica aí pra galera? Tá. Eu gosto muito do Novotel Recife. Novotel Recife é conforto. Eu vejo atendimento. Um abraço ao LG. Verdade, a LG que é muito fruto dele, né? Tudo, né? Gosto muito do chai também, até pela particularidade ali da praia e você poder estar ali no seu cantinho, sem muvuca, sem música alta, né? E eles tentam fazer um trabalho primoroso também no chai, primoroso.
Que mais? Puxa vida, hein? Tem tantos, hein, gente? Nossa Pode ir Senhora. falando. Pode falar. É, Vai por região, vai por pode região que falando você por acha mais região. fácil. puxa vida, hein? No sul. No sul. O Wish é muito competente, né? O Wish Gramado é muito charmoso. E também eles prezam muito pelo alimentos e bebidas. Eu realmente admiro quando o hotel, você percebe que ele está investindo no alimentos e bebidas. Porque é por aí, né? A gente fidelizar o hóspede. Aleluia. No meu ver, né? É gastronomia, gente. Não adianta querer fazer o negócio pela metade, porque você perde seus hóspedes. Gastronomia é a base da hospitalidade. É a base, Sim, exatamente. Uma boa cama, um bom chuveiro, limpeza e um bom café da manhã. Bom, cama e chuveiro a gente nem fala mais, porque é obrigação. É o básico, mas às vezes você vê, né, obrigação, Peter? Algumas atrocidades Difícil, aí, né? difícil. Acho que nos hotéis aí de rede, os hotéis, eu acho que tá tudo bem, mas tem uns hotéis pequenos, mas aí também você vê pela faixa ali e tal. Sim, sim. Mas eu acho que gastronomia é importantíssimo, porque é uma fonte de receita que você tem ali, junto com hospedagem, que juntando os dois é onde você tem o Você ganho. explode, Porque se eu for exatamente. viver só de hospedagem, não paga a Não conta. paga. Quer ver outro hotel que eu também acho bastante competente, assim, no geral, é o Malai Manso. O Malai Manso, assim, eu só vejo eles não crescer, porque não é fácil, eles têm ali o timeshare também, né? Então, você lidar com isso, custo, etc. Mas eu vejo eles não crescer de alimentos e bebidas, muito. E o espaço, né, gente? Não sei se vocês conhecem Eu lá. conheço, Você já fui foi. umas 2, 3 vezes. Nossa, eu adoro o Malai Manso. É bem Adoro, legal. adoro. Lá. Aquelas casas, né, Os afastadas. bangalôs e o clima, né? O Clima é incrível. seco. A equipe incrível. Equipe incrível. Espaço maravilhoso. Gosto muito de lá. Propaganda, hein? Aí, ó. Hashtag fica a dica. Legal. E na região norte tem algum? Não conheço a região norte. Aí, hoteleiro. Não conheço. Você nunca não, foi pra minto. Amazônia? Putz, claro que sim, gente. Uma vez eu fui para Porto Velho e eu fiquei num hotel independente, não Foi era aquela rede. vez que a gente foi junto? Aquela vez, Ah, tá. exatamente, Não exatamente. lembra a história, Não, mas lembra meu só a Deus do hospedagem. Aliás, eu adorei, sabia? E eu preciso muito voltar para aquela região. Porque eu fiquei, assim, arrepiada com a grandiosidade da floresta, da natureza, assim, É um sabe? desperdício, né? Não ter uma divulgação boa ali. O norte, ou pelo menos aquela região que eu conheci, deu Mas pra todo o norte é dá assim. para perceber a grandiosidade, a potencialidade, né? E o quanto a gente não pode explorar do jeito que a gente está explorando. Eu tô com vontade, passando agora que passou a Copa, ir para Belém. Conhecer Eu Belém. tenho vontade de conhecer lá Belém também. é muito legal também. Tenho vontade, hein? Belém é bacana. Diz que culturalmente é incrível, né? A gastronomia amazônica. A gastronomia é top e eu nunca vi tantos casarões bem preservados como em Belém. Legal. Muito bacana. Que bom, né? Porque a gente precisa. É, Que a gente é ruim de preservar a nossa história, né, Peter? Nossa, A gente é caramba. bem ruim. ainda mais nos dias de hoje, né? Outro dia eu estava vendo uma simulação de IA, não sei se vocês viram isso no Instagram, mostrando como era há, sei lá, 80, 100 anos atrás, a região da Paulista. Sim, Viram esse vídeo? sim. Lindo, né? Você pensar Eu não aquelas vi, mas- casas, aqueles mas eu barões, tenho- né, do Não, café, estão acabando com a Vila Mariana. tudo prédio, né? A Vila Mariana agora. está virando um É uma um pena, lugar né? de arranha-céu, assim, só de arranha-céu. Não só Vila Mariana, a É, cidade São inteira. Paulo inteiro, né? Mas a Paulista era a coisa mais linda do mundo, a Anhangabaú era a coisa mais linda do Bom, mundo. eram outros tempos, né, também, né? Mas, poxa, se você vai para a Europa justamente para apreciar tudo que a gente tinha e não tem mais. É um absurdo isso. Porque eles vieram para cá, né? Os europeus fizeram muita coisa legal. E a gente está destruindo tudo. A gente está destruindo a nossa história. É. E a gente vai para lá e a gente vê todas aquelas casas, aqueles museus lindos, aquela Centros arquitetura. históricos. Pô, né, gente? Mas é aquela coisa que a gente falou muito aqui em outros episódios, que é um plano para o turismo, né? Um plano sério, de verdade, para o turismo, que incentive tudo isso, né? A conservação do patrimônio, Sim. a valorizar as histórias, a fazer com que isso gere também essa demanda, que as pessoas possam admirar, curtir, conhecer Sim, mais, sim, enfim. É algo que muitas vezes fica sempre em segundo plano, né? Sim, é. E acaba sendo dependente de quem
valoriza, né? Exato. Tipo, esses empreendedores que a gente vê, principalmente da gastronomia. Sim. Facundo Guerra, Sim. o Olivier Anquier, por Olivier exemplo, Pô, né? Olivier Anquier, parabéns. Né? Então. Merecia ganhar um Ele- prêmio. Não, ali. é verdade. À meia-noite ele fazendo uma selfie, falando para as pessoas irem para a Praça da República, porque ali é seguro, É. né? Não, e ele investiu no Ster e no... Na boulangerie. Na ali. boulangerie dele, ele não tirou E tem do o centro. entrecote também, né? E ele não tirou do centro. É verdade. E, Porque e o foi no Facundo prédio. Guerra, vocês sabem quem é Facundo, também. sim. Meu, esse cara merece um prêmio. Isso aí é outro Tudo que ele também. faz é no centro da cidade. É. Tudo. E com muita competência. Sim. Muita. Tudo que ele faz é impressionante. O Facundo, inclusive, eles estão reformando lá, né? Então parece que vai ter uma mudança tal, para melhor ainda. Reformando aonde, você disse? O topo do Light ali. Ah, é? Onde Olha, ele tá, né? que legal. É. Ele tá no Light também? Acho que vai estar. É, vai acho que estar, talvez né? agora, né? Porque tem um. Mas ele tem vários ali ao redor. Ali tá com um espaço gastronômico bem legal, no topo do lago. Posso estar falando besteira, confundindo. Não, Não, mas mas ele pode tá ser. ali em frente, porque ele tem embaixo do Municipal, Uhum. né? Não lembro agora o nome, o bar dele, maravilhoso. No Bar dos Arcos. Bar dos Arcos. Ele acabou de abrir o Formosa Hi-Fi na esquina diagonal, subsolo, onde era uma galeria super antiga. Você Ele desce reformou. de escada Meu, ali. incrível esse bar. Eu recomendo muito. Sem contar outros também, né? Que ele tem, que são Eu muito não tenho legais. ido muito em bar porque eu parei de beber, então não Ah, tenho toma mais um ido. sem álcool, Peter. É uma boa, Porque como agora as gerações 30 a mais estão bebendo cada vez menos, né? Sim. E É, os tem tudo a drinks ver sem comigo. álcool, tudo a ver com a Geração gente, claro. E as gerações os drinks sem álcool estão muito legais. Muito, assim, eles estão investindo muito. Pra você poder ir ouvir uma música bacana e não ter que beber, né? Melhor. Eu tô né? bebendo também cada vez menos. Ah, hoje eu não bebo destilado, acabou. É, Nem do outro. nem um vinhozinho? É. Vinho sim, mas o vinho é fermentado, não é destilado. Sim. Então cerveja e vinho ainda vai, mas destilado realmente foi. É, mas é uma tendência É. cada vez maior. E além da leitura agora, né? De estudante, Aham. tem lido alguma coisa, assistido alguma coisa? Assim, Eu pra só leio os distrair? meus livros da faculdade. O que você me perguntar de neuroanatomia, pensa, gente, neuroanatomia, da função do nosso cérebro, no detalhe. Quero me arrepio também com essa aula. Se eu falar pra você que eu tô lendo alguma coisa, um romance, é mentira. Aliás, o meu grande amigo Renato Altílio, que você conhece, acabou de escrever um livro, e ele me cobra. Você já leu meu livro? Já leu? Renato, por enquanto... Vai ficar de stand-by. Vai ficar de stand-by, tem muito livro da faculdade, muito livro de história da psicologia, Sim. muita coisa que eu tenho lido. É isso, é sobre Tem psicologia. que ler muito lá, né? Muito, Muito. muito. Principalmente o primeiro ano. É. Muita teoria. Depois começa a ficar mais prática. Que legal. É. Legal. Bom, estamos chegando ao final. Você Sim. vê como passa rápido. Nossa, né? já passou, jura? Impressionante. Papo rápido. E aí aqui. a gente tem a última pergunta que a gente sempre faz, assim, que qual o sentido da vida para você e o legado que você quer deixar. Tá, né, pra- tá. A minha idade, eu tô com 56, né? A minha idade ela é muito propícia Olha, não para parece. isso. Não parece? Não Peter? parece, 36 você ia me dar, né? Exatamente. Tá bom. Mas assim, eu tô numa idade que eu tô justamente questionando isso. Porque por isso até que comecei a faculdade, sabe, Peter? Eu amo o que eu faço, eu tenho um maior orgulho de tudo que a gente fez ao longo desses últimos anos, do nome que a gente construiu, com uma reputação boa, né? E a gente tem projetos, né? A gente está num equilíbrio bacana, tal, mas falta alguma coisa. E isso me despertou o ano passado, sabe? Eu falei, gente, eu preciso de alguma coisa, eu preciso fazer algo novo. Então, assim, quando a gente pensa assim nessa questão do propósito, né? Para que eu vim? O que eu quero fazer? Sempre está atrelado a pessoas. Então, a psicologia, com certeza, e eu acho que eu vou agregar na minha profissão clinicar. Então, é isso. Eu posso ir para muitas vertentes, mas clinicar é algo que está me chamando cada vez mais, sabe? Legal. E tem a ver também com a minha profissão. Claro. É. Então, o propósito está muito ligado a pessoas realmente. Eu não tenho uma religião, mas já fiz parte de uma ou outra. Então, para mim, assim, o centro está em você se respeitar, respeitar o próximo. E você acreditar em algo maior que com certeza existe, né? Que chama Deus, chama aquilo que você quiser, de energia ou o que for. Então, eu acredito muito nisso. Então, é você se respeitar, você se conhecer e tratar o teu entorno. Eu acredito muito nisso. Então,
Acho que o propósito está muito nisso. E de legado, gente. Tratar o entorno se diz respeitar a natureza. Exatamente, respeitar o que você vive, sua né? família, tudo que está ao teu redor, né? Acho que é a natureza, a família, os amigos, quem trabalha com você, sabe? Até no teu próprio bairro, isso é sustentabilidade, né? É você valorizar quem está ali próximo de você, até porque todo o resto funciona melhor com mais sustentabilidade. Eu acredito muito nisso. O meu bairro agora ficou muito, muito bacana de gastronomia, por exemplo, Santa Cecília, eu moro ali do lado. Então, você fazer as coisas meio próximas, seus amigos, por exemplo, eu não tirei o carro da minha vida. Legal. Então, a gente tem um carro agora em casa, que é mais da minha filha do que meu. Então, eu uso de vez em quando eu vou para um lugar mais longe, mas eu ando muito a pé. Sim. Então, eu acredito muito nisso. As coisas mais simples são as que eu mais tenho valorizado. Cada vez mais. Cada vez mais. E quietinha, ficar quietinha, sabe? Acho que passou aquela fase da balada, né? Aquela fase que eu... sei lá. Mas o silêncio hoje é um luxo, né? Exatamente. E Ter você ia paz na falar vida. do legado? E o legado, gente... Olha, eu acho que em relação à profissão, etc., eu acho que eu já estou deixando em relação ao telconsult. Eu acredito muito nisso. Minha filha não vai seguir os meus passos, então eu não sei o que será da telconsult ao longo do tempo aí. Só o tempo vai dizer. Mas esse legado, assim, sabe, de você fazer assim ações voltadas para as pessoas. Então isso para mim está muito dentro de mim isso. Seja ou através da telconsult, fazendo bem para esses profissionais, né, que a gente ou treina, ou seleciona, ou ajuda eles a melhorarem as suas carreiras. Isso é muito bacana. Você vê as pessoas crescendo, né? Então esse legado é legal. Ou seja, quando eu me formar daqui a 5 anos, começar a trabalhar na minha área. Por que não? Me dividir, porque isso já é possível. Tem uma equipe muito legal. E a equipe hoje toca muita coisa, assim, são super autônomas. Que bom. Isso, eu acho que esse legado é... E não sei se vou estar no Brasil, onde eu vou estar também, é isso. Aqui, você atende online em qualquer lugar. Exatamente. Eu quero ter Essa é a flexibilidade na vida. Quero ter flexibilidade. Eu já pensei em fazer psicanálise também, que é mais rápido, vamos dizer assim, porque eu não tenho mais... Você ir direto para psicanálise? Direto, eu também tenho esse dom, sabe? De ouvir um pouco, de ouvir, de entender, de escutar mais do que falar. Exatamente. Então, e a gente está chegando num momento, talvez, que quem tiver essa aptidão, esse dom de acolher, vai ser muito necessário. Né? As minhas previsões dizem que esse tempo está chegando logo. É isso aí. Que muita gente vai precisar de acolhimento, vai precisar de direcionamento. Já hoje, viu, Peter? Muito. Muito. Sabe quantos alunos tem na minha sala? 70. Nossa. Uma turma de 70. Ou seja, as pessoas estão buscando essa profissão, Sim. porque vem essa necessidade, né? Já vem no segundo semestre, vai cair um pouco. Também, né? com certeza, cai, Acontece. sem dúvida. Mas essa área, assim, né, a área da terapia, né, de psicologia, psicanálise ou o que for, está sendo uma área muito procurada. E tem umas linhas muito legais também, que fogem um pouco do óbvio, né? Sim. Da psicanálise. A psicanálise eu também não fiz muito, por causa dessa questão de ser tão ligado ao Freud e tal. Eu sou de uma coisa um pouco mais espiritualista, mais nesse sentido. E é possível, viu, Peter? Eu acredito muito em você unir várias Sim, linhas, claro. E você ter a sua própria, O Jung gerando é prova resultado, disso, né? exatamente. Então, muito bom. Chegamos então. Final. Né? Faça Gostou as de estar no honras. lobby? Muito Gostou legal o do bate-papo. papo? Adorei, gente. Obrigada. Obrigada Bacana. pelo convite, viu? Imagina, Nem prazer. percebi o tempo passar. Super rápido. Aqui é papo que emenda, né? Muito obrigado por mais um episódio. Eu que agradeço. Tamo junto, firme Tamo e forte. E você que curtiu, você que gostou, você que assistiu, compartilhe, indique pessoas que possam estar aqui com a gente. Esse é um conteúdo que é feito muito também com a participação de todos vocês. Até o próximo episódio.